Então, hoje a gente começa a verificar a indústria do cobre. Tá? Bem, indústria do cobre. O cobre é um dos metais mais antigos da civilização mundial, datando seus primeiros usos desde 8.000 anos antes de Cristo. Sua importância na história da humanidade marcou uma época denominada de Idade do Bronze, liga formada de cobre e estânio. A posse e o domínio da tecnologia do cobre representavam nos povos da antiguidade a riqueza e o poder. Durante a Idade Média, o cobre continua a ter seu grau de importância. Na atualidade, o cobre mantém sua relevância para o homem, graças às suas características que lhe conferem diversidade de aplicações no desenvolvimento tecnológico e industrial. Características físico-químicas. O elemento químico cobre é um metal de cor avermelhada, calcófilo, de número atômico 29, peso atômico 63,54, dureza 2,5 a 3, ponto de fusão 1023 graus Celsius, brilho metálico, ótimo condutor de calor e eletricidade, dútil e maleável. Apresenta elevada resistência à tensão física e à corrosão. Possui propriedades não magnéticas e de fácil formação de ligas com outros metais. O cobre em seu estado puro, denominado cobre nativo, raramente é encontrado na natureza. Normalmente, está associado a outros elementos químicos em várias formas estruturais, proporções estequiométricas e combinações químicas formando diversos minerais. Existem dois grupos de minerais, os sulfetados e os oxidados. Os sulfetados ocorrem em zonas mais profundas da crosta terrestre, com mais alto teor de cobre. Os oxidados, de origem mais superficial, contêm menor teor de cobre. Entre esses grupos são conhecidos cerca de 170 espécies minerais, das quais apenas algumas apresentam importância econômica. No rol dos sulfetados, os mais importantes são a calcopirita, CuFeS2, com 34,6% de cobre, a calcocita, CO2S, com 79,9% de cobre, a bornita, CU5FeS4, com 63,3% de cobre, a covelita, CuS, com 66,4% de cobre, e a enargita, Cu3AsS4, com 48,3% de cobre. Entre os oxidados, tem a cuprita, Cu2O, com 88,8% de cobre, e a tenorita, CuO, 79,8% de cobre. Os carbonatados malaquita, CuCO3, CuOH2, com 57,5% de cobre, e a azurita, 2CuCO3, CuOH2, com 55,3% de cobre. E os silicatados crisocola, CuCiO3, 2H2O, com 36% de cobre. Tecnologias. As tecnologias disponíveis para a exploração, para obtenção do cobre, da produção e utilização do bem mineral, o cobre envolve as etapas de prospecção, a mina, né? Tem que fazer a parte de prospecção, a pesquisa, tá? Tem que achar a mina com o mineral, tá? Com maior percentual, para verificar se ela é economicamente viável a exploração. Depois vem a lavra, tá? A concentração,
a metalurgia e a transformação. Tá? Então, tem alguns principalmente no Brasil, o pessoal ele faz apenas o concentrado, não tem muitas indústrias que produzem o cobre em geral, bem poucas. Tá? Bem, prospecção. A prospecção mineral compreende o levantamento inicial de todas as informações disponíveis a respeito da geologia do cobre e da área a ser prospectada, e uma posterior seleção das áreas indicativas de mineração. Pesquisa. A pesquisa mineral objetiva, a descoberta e a caracterização dos depósitos econômicos, constituindo num programa sistemático englobando fases de mapeamento geológico detalhado, levantamentos geoquímicos, geofísicos, sondagem e avaliação econômica. Mineração. A mineração refere-se à extração do cobre, que pode ser realizada a céu aberto, subterrâneo ou de forma mista. A mineração a céu aberto tem sido o principal tipo na produção mundial do minério de cobre. Permite o aproveitamento de depósitos de cobre de baixo teor, até 0,3% de cobre. Compreende uma estrutura formada por praças de trabalho de exploração, desenvolvida de acordo com as condições topográficas e geológicas da jazida. A atividade de extração envolve o descapeamento, retirada que a gente chama de inerte, a perfuração, detonação, carregamento e transporte. A mineração subterrânea é empregada quando a mineralização, necessariamente de teor mais elevado, encontra-se em profundidade e há uma limitação econômica na remoção do volume de estéreo, além do qual inviabiliza a lavra a céu aberto. Compõe-se de um sistema formado por galerias, câmeras e poços, alimentados por uma rede de energia, ventilação e de água, montado num projeto adequado às especificações técnicas de geologia, engenharia e economia. Processo para o beneficiamento. A concentração corresponde ao processo de enriquecimento por meios físicos do metal no minério, envolvendo etapas de britagem, peneiramento, moagem e flotação. O produto resultante é um concentrado com teor de 25 a 35% de cobre contido, em alguns casos, como o de Mantos Blancos no Chile, chegando a 42% de cobre. A fusão amate, que é uma mistura de sulfeto de cobre e ferro, é a fase intermediária do processamento do cobre, representando a interface entre a mineração, concentração e a conversão refino. Corresponde às operações de processos de fusão e enriquecimentos parciais e graduais de concentrados e ligas de cobre até atingirem um teor compatível às especificações da usina de conversão refino. A usina de fusão amate pode ser uma unidade independente, com produção de produtos intermediários, seria o mate, ou ser integrada a uma unidade de conversão refino, formando uma usina de fusão, conversão e refino. A operação da metalurgia no sentido amplo congrega as fases de fusão amate, conversão e refino interligados na cadeia produtiva. A recuperação do metal cobre é dada por dois tipos de processos, o pirometalúrgico e o hidrometalúrgico. Um terceiro tipo de processo de natureza biológica vem sendo pesquisado. Tá? Existe na natureza, foi descoberto que algumas bactérias, elas excretam, elas consomem o material, a rocha em si, o mineral que contém o cobre, e excretam o cobre. Tá? Então, elas não é muito simples, elas são muito sensíveis. Já houve
tentou-se criar uma linha de pesquisa aqui na UFPA, mas ela não foi muito bem projetada nem programada e as bactérias morreram todas. Então, e quem cultiva esse tipo de bactéria, ele não repassa para outros grupos. Tá? Existe, se eu não me engano, um grupo em Santa Catarina que trabalha há mais de 20 anos com essas bactérias. Processo pirametalúrgico. O processo pirometalúrgico é o método mais tradicional utilizado no mundo, apesar de sua participação estar caindo. Tá? No ano de 2000, correspondeu a 84,6% da produção mundial, contra 87% no ano de 1997. É aplicado a minérios sulfetados, seguindo a seguinte rota sequencial. Tem a mustulação, que é uma operação opcional, que quando realizada, normalmente nas rotas hidrometalúrgicas, tem por finalidade reduzir a quantidade de enxofre e grande parte de impurezas voláteis. Tá? Por que o enxofre? Porque o enxofre, ele necessariamente ele tem uma tendência em aderir na tubulação e obstruir essas tubulações. Depois, para tirar, é meio complicado. Tem que retirar um trecho da linha, uma parte da linha, né? Muitos fãs, né? Lavar ou então tentar perfurar. Existem umas brocas industriais que conseguem quebrar essa crosta interna da tubulação. Fusão amate compreende a operação de fusão e oxidação parcial do concentrado, formando um produto conhecido por mate de cobre, que é uma mistura de sulfetos de cobre e ferro com 45 a 60% do cobre contido. É liberado nessa fase o SO2, que poderá ser aproveitado como uma implementação de uma planta acoplada de produção de ácido sulfúrico. Os fornos usados na fusão amate são os fornos flash e de revérbero e forno elétrico. A conversão é a etapa de produção do blister, iniciada quando o mate de cobre é transferido para os conversores, resultando numa liga com 98,5% do cobre contido. Ainda nessa etapa, SO2 é liberado, podendo ser aproveitado para a produção de ácido sulfúrico, por processo de contato ou outro. O ácido sulfúrico, ele na verdade, ele extrai o cobre, tá? Ele é um solvente do cobre. Então, a gente vai ver, não hoje, mas na terça-feira, quando a gente for verificar realmente o processo, né, de extração numa planta de produção de placas de cobre, o processo como ele em si atua, tá? Outra, esse ácido sulfúrico, basicamente o que se consome no mercado, desde que não seja que não se queiram um ácido com pureza muito alta, tipo ácido para análise, ácido para uma reação de extração né, de algum componente químico, né, ou algum princípio ativo, os ácidos consumidos são os produzidos, né, convertidos, na verdade, de uma planta de cobre, tá? Porque produz muito ácido. Então, eles são vendidos, e muita indústria química que precisa, né, de desobstruir, né, fazer limpeza química em algum material, algum componente. Isso são duas opções. Ou você consome o material incrustante, ou ele é solúvel numa base ou num ácido.
Em geral, se for numa base, a base mais consumida é o hidróxido de sódio. Se for no ácido, o ácido mais consumido é o ácido sulfúrico. Por quê? Porque eles são mais baratos, tem produção muito grande, são mais baratos. Então você compra. Se você for algum material solúvel em ácido, tá? Você vai comprar o ácido, esse excedente de uma planta de produção de cobre. Tipo, lá na refinaria de alumina, né, para você retirar a sodalita Bayer que fica na área de trocador de calor da digestão, você usa ácido sulfúrico. E você usa ácido sulfúrico, é o excedente da planta de cobre. Por quê? Porque ele é um ácido mais barato. Ok? Bem, ainda nessa etapa, o SO2 é liberado, podendo ser aproveitado para a produção de ácido sulfúrico por processo de contato ou outro. Refino pirometalúrgico. Refino a fogo. É usado para aumentar a pureza do cobre. É normalmente moldado na forma de anodos, tá? Destinado ao refino final eletrolítico. O produto do refino a fogo tem praticamente 99,7% de cobre contido. Refino eletrolítico, cátodo, consiste na realização de dissolução eletrolítica do cobre dos anodos pela aplicação de uma corrente contínua, seu transporte através de uma solução ácida, né, o eletrólito, e a decomposição do metal no cátodo por ação de corrente elétrica. Este depósito de cobre tem a forma de placas de alta pureza, de até 99,99%, aderente ao cátodo. Isso não é tão verdade, tá? Esse 99,99% de pureza não é tão verdade. Porque senão o processo fica extremamente caro. Isso em laboratório você consegue, tá? Porém, na fábrica, em geral mesmo, é muito difícil. As impurezas insolúveis no eletrólito, inclusive os metais preciosos, tá, depositam-se no fundo da célula eletrolítica, constituindo a chamada lama anódica, o qual é removida e utilizada para a recuperação dos metais presentes, principalmente os metais preciosos. Então, há um mineral que contém cobre e também contém muito ouro, tá? Contém paládio, ele contém prata. Então, além de você poder extrair o cobre, você pode não, você recupera esses metais preciosos, tá? Às vezes, em algumas condições, a produção de cobre, ela é secundária em relação à produção, à recuperação desses metais preciosos, tá? Principalmente esses metais de alta densidade, como o ouro e o paládio, ok? Então, vocês, tá, dificilmente vão conseguir rejeito de uma planta de cobre. Por quê? Porque esses rejeitos não são, a não ser que já estejam totalmente exauridos do material que pode ser recuperado. Materiais mais nobres. Okay? Em função da presença desses metais preciosos. Outras impurezas se acumulam na solução, níquel, arsênio, ferro, etc., sendo removidos periodicamente. Processo hidrometalúrgico. O processo hidrometalúrgico é uma rota tecnológica apropriada para a extração de cobre de minérios oxidados, silicatados, bem como dos sulfetados de baixo teor e dos rejeitos. São suscetíveis às concentrações físicas. A hidrometalurgia consiste em lixiviar o minério cominuído com ácidos adequados, que reagem com os óxidos do minério para dissolver o cobre contido. Os principais métodos de lixiviação utilizados incluem o de pilha, o de tanque, com ou sem agitação, tá? E monte.
Obtidos o produto lixiviado, consegue-se então o processo de concentração e de recuperação do cobre. Tá? Então, você pega o cobre, você faz a parte de flotação dele e concentra. Tá? Então, o material mais grossos, que não contém cobre, eles vão para uma bacia de rejeito, né? Aqueles tanques enormes de, de resíduo, né? E o material mais fino é o material que ser lixiviado, né? Que vai ser lixiviado, então ele é estocado. A concentração do cobre de lixiviação, ela é realizada pelo processo de extração por solventes, de precipitação das impurezas. A recuperação do cobre é feita pela eletrólise. Uma outra alternativa é realizada uma cementação, tá? De formação de cobre cimentado. Essa cementação ela é meio parecida com o que acontece na refinaria, tá? Para a recuperação da gibicita. Com formação de cobre cimentado, que é levada posteriormente para o refino pirometalúrgico e eletrorefino. A operação conjunta de extração por solventes e de eletroobtenção para obtenção do cobre refinado eletrolítico de pureza de 99,9% de cobre. É conhecida como processo SX-EW. Tá? Então, SX é Solvent Extraction e EW Electrowinning. Biometalurgia. A biometalurgia é um processo de beneficiamento biológico que utiliza bactérias para a recuperação do metal pela formação de compostos solúveis. Adicionalmente, pode transformar elementos tóxicos em substâncias inofensivas, tornando possível a exploração de reserva de cobre contendo arsênio e enxofre. Posteriormente, o cobre é refinado por processo de eletrólise, resultando nos cátodos de alta pureza. É um sistema simples e de baixo custo que opera em menor escala, proporcionando o aproveitamento de pequenos depósitos. Esse sistema simples não é também verdade, tá? Não é nada simples. É porque você está trabalhando com material vivo, né? Com ser vivo, bactéria. Então, o sistema de controle de temperatura, de alimentação dele tem que ser muito rigoroso. Como eu falei antes para vocês, aqui tentou-se abrir uma linha, né, de pesquisa disso, mas a pessoa encarregada de criar essa linha de pesquisa não, sabe, uma pessoa que não estava preparada para essa nova tecnologia e perdeu todas as bactérias. E quem doou as bactérias não doou mais. Então, essa linha de pesquisa foi esquecida, basicamente. Tá? Então, ela não tão simples assim, não. Okay? Bem, o cobre, na biometalurgia, ele é recuperado de sucatas, de obsolescência ou velha, cujos produtos são obtidos de desuso de objetos, equipamentos, fio, etc. E de sucatas de processo, ou nova, onde são geradas a produção de produtos semi-acabados de cobre. A sucata é classificada de acordo com o teor contido de cobre. Metalurgia do cobre. A transformação, no sentido mais genérico, consiste nas etapas relacionadas aos processos da indústria metalúrgica, já mencionado da indústria de trifilação, laminação, extrusão, na produção de semi-manufaturados e as de produção de manufaturados. No conceito mais restrito, a transformação refere-se apenas aos estágios posteriores ao do refino do cobre, abrangendo fases preparatórias ou intermediárias,
ditas semi-manufaturadas, e as finais denominadas de manufaturadas, de acordo com as diferentes aplicações comerciais do metal de cobre. Tá? Então, ele não está dificilmente ele está puro, na natureza, vai ser trabalhado ele cobre puro, 100%. Tá? Ele geralmente forma uma espécie de liga para poder ser comercializado. E são muito usados em barramentos. Então, se vocês... a gente lembram na parte lá que a gente falou de produção do alumínio primário, onde existe uma cuba eletrolítica, então o barramento, né, que liga uma cuba ou outra, basicamente é cobre, né? Por quê? Porque ele não tem resistência à corrente elétrica, ele é um bom condutor. Então, se ele é um bom condutor, você economiza bastante energia num barramento dessa natureza, numa interligação de uma cuba para outra. Tá? Então, a corrente entra numa cuba, sai lá numa outra cuba, lá no final da linha, e quem interliga, quem faz essa ligação entre uma cuba ou outra para transportar energia, são barramentos de cobre. E eles também não são 100%, tá? Mas contém mais cobre do que o normal. Bem, após a produção do cobre refinado, seja ele o catodo de cobre ou o refinado a fogo, procede-se a adequação do mesmo nas formas básicas para a produção de transformados, desenvolvido através de rotas operacionais de trifilação, extrusão, laminação, fundido. Trifilação, resultante da laminação seguida de estiramento, formando produtos como fios e cabos. Extrusão, oriundos do tarugo, abrangendo barras, perfil, tubo, fio retangular e varetas de sol. Laminação de planos, provindo da placa, abarcamento de fitas, tiras e chapas. Fundido, formado a partir de metal líquido vazado em molde. As jazidas de cobre são geralmente de grandes dimensões e baixos teores. Nos depósitos de grande porte, a lavra subterrânea, o teor de corte não deve ficar abaixo de 1% de cobre. E nos de pequeno porte, não deve ser inferior a 3%. Em lavra a céu aberto, o teor mínimo pode atingir 0,5% de cobre, dependendo do preço do cobre. Então, aqui existe um fluxograma de concentração, tá? Aqui não está refinando, aqui só está mostrando o concentrado. Então, você tem na mina, você está retirando, tá? Lavrando, anda para um britador, né? O britador, ele estoca esse material, depois ele manda para um moinho, ok? Esse moinho, ele reduz a granulometria do mineral, tá? Vai para uma peneira de classificação, tá? O rejeito, que seriam os grossos, ele vai para um britador cônico, depois retorna para o moinho, tá? Por quê? Porque ele vai reduzindo a granulometria para extrair o máximo possível do material. O passante vai para um tanque pulmão, tá? E depois é transportado, transferido para um ciclone, ok? Bem, o grosso, o underflow do ciclone, são as granulometrias maiores, elas retornam para o moinho, tá? Onde a redução da granulometria devolve ao pulmão, tá? O tanque pulmão, depois esse material retorna para o ciclone, ok? Bem, o overflow, que seria a parte mais fina, vai para o sistema de flotação, ok? Então, o overflow, tá, desse sistema de separação, eles são enviados, tá, para um tanque pulmão, tá? E o grosso, tá? O grosso, tá? Ele vai para um sistema de barragem de rejeito, ok? Bem,
No sistema, no tanque pulmão, tá? Ele é transportado para um ciclone, né, para retirada de finos, né, a granulometria que eu quero, tá? Opa, desculpe. Ok? Então, o underflow, que é o grosso, a parte mais rugosa, ela vem para um britador vertical, tá? Para reduzir a granulometria, é devolvida para o pulmão, para o tanque pulmão, que alimenta o ciclone. Ok? Bem, o overflow vai alimentar um sedimentador, tá? Esse sedimentador, o underflow dele, que é uma parte mais grossa que decantou, vai para um pulmão. Esse pulmão, né, transfere, uma bomba transfere para um segundo estágio de classificação, de clarificação. Porque às vezes aqui nesse grosso, no meio do grosso, vem bastante material fino, tá? Produto que eu quero, tá? Então manda para o segundo estágio, tá? de clarificação, tá? O overflow, que seria o material com parte mais fina, volta e alimenta o pulmão, que vai alimentar o ciclone, que vai para o sedimentador. Okay? E o grosso, a parte grossa, né, que já não consegue mais ser diminuída, ela vai para a barragem de rejeito. Okay? O overflow, tá, desse sedimentador, ele vai para um espessador, para aumentar a concentração, tá, desses finos. Depois é bombeado para um tanque pulmão, tá, e depois é bombeado para o processo de filtro-prensa, para prensagem. É retirada do líquido, tá? Qualquer líquido que tenha, para aumentar a concentração, para esse material vir, para essas pilhas de concentrado, com menos umidade possível. Okay? E depois daqui fica estocado, depois é enviado, é vendido, vai para uma planta de realmente obtenção de cobre. Tá? Então, esse é um fluxograma da usina de Sossego, aqui no Pará. Aqui tem um overview da planta, então tem aqui, né, a mina, né, da mina, o caminhão descarrega no britador, esse britador transporta via correia para uma pilha pulmão, tá? Essa pilha depois ela é retirada a parte do material e transportada para o moinho, tá? Esse moinho, a saída dele vai para uma peneira classificadora, o grosso vai para o moinho, tá? Um outro moinho, chama computador, mas na verdade é o moinho. E esse material, ele é devolvido, depois de diminuído, ele é devolvido para o moinho classificação, tá? Para ir para a peneira novamente. Tá? Dessa forma, eu tento aproveitar o máximo de material, ok? Bem, o passante da peneira vai para um tanque pulmão, tá? Que alimenta um ciclone. Tá? O grosso do ciclone, que é o underflow dele, tá? Ele passa no moinho, tá? Para reduzir a volumetria e devolvido para o pulmão, que vai alimentar o ciclone. Tá? O overflow do ciclone, ele vai alimentar o sistema de flotação, ok? Bem, o overflow do ciclone, tá? Ele vai alimentar um pulmão, um pulmão, e esse pulmão vai alimentar um ciclone, ok? O grosso do ciclone vai para o moinho, que vai, né, reduz a granulometria, que devolve para o pulmão. Esse tanque pulmão novamente alimenta o ciclone. Os grossos dessa classificação, né, que são rejeito, né, eles vão para o depósito de rejeito, para a lagoa de rejeito. Ok? Bem, uma vez alimentado, o overflow do ciclone vai para um pulmão, tanque pulmão, esse pulmão alimenta um sistema de flotação, seria, bem,
O que não consegue ser retirado por flotação, ele vem, alimenta, que seriam os grossos, alimenta o pulmão. Tá? Esse pulmão alimenta o tanque pulmão, tá? Do ciclone. Tá? Bem, o ciclone, né? O tanque pulmão alimenta o ciclone. O grosso, tá? Vai para o moinho, que alimenta o tanque pulmão, que alimenta novamente o ciclone. Tá? Então, a tendência é recuperar o máximo de material possível. Ok? Bem, o sistema de flotação, o overflow, manda para o espessador, que vai pegar esses finos e pegar os finos, que é o de interesse, que é o material que a gente quer, tá? E mandar para um tanque pulmão. Um tanque pulmão. Esse tanque pulmão vai alimentar os filtros prensa, que vai retirar o máximo de umidade possível, e depois manda para a pilha de concentrado. Ok? O overflow do espessador ele é devolvido para o sistema. Tá? O solvente é água, geralmente é água. Tá? E vai para o pulmão, que o pulmão vai alimentar o ciclone, que vai alimentar todo o ciclo. Tá? Por que eu preciso recuperar o máximo de material? Porque nessa pilha de concentrado, aqui tem muito material nobre. Tem ouro, tem o próprio cobre, tem paládio, tem platina. É nessa pilha, tá? que todos a atenção está voltada. Ok? Bem, aqui existem algumas figuras mostrando, tá? Então, a ponte rolante, manutenção do habitador primário, tá? Aqui a ponte rolante. Daqui o caminhão que chega da mina, tá? O eixo principal. Parte do transportador, ok? Então, tem as rodas dentadas, ok? Tem os roletes de carga, tá? Tem as sapatas, tem os parafusos, mancal, trilho. É o que compõe toda a estrutura da correia transportadora. Tá? Então, aqui tem um britador, ok? Aqui tem um moinho, tá? Aqui tem as peneiras classificatórias. Aqui tem os ciclones, tá? Então, olha, se vocês olharem aqui nessa parte um pouco mais baixa, é onde é a alimentação do ciclone, tá? Essa parte superior é o overflow do ciclone e a parte que a gente não está vendo aqui é o underflow do ciclone, tá? E é um equipamento com uma eficiência razoável, né? de regular para boa, geralmente é boa. O único problema do ciclone é o que a gente chama de rota de inspeção. Por quê? Porque aqui no underflow dele existe a saída que a gente chama de apex, né? E ele que determina quanto tá saindo no overflow e quanto está saindo no underflow. Então, se o apex está desgastado, mais material está saindo no underflow, então você está perdendo produção. Tá? Então, o problema grande dos ciclones é o que a gente chama de rota de inspeção. Então, tem que ficar atenta, a manutenção tem que sempre ficar atenta, a manutenção preditiva e preventiva, para que quando chegue no desgaste máximo permitido, esse apex tem que ser trocado. Porque senão você começa a perder produção. Então, o que deveria sair no overflow começa a sair no underflow. Ok. Tá? Então, aqui pulmão. Tanque pulmão, aqui são os sistemas de flotação. Tá? Os tanques. Aqui está vendo a flotação. Aqui.
Aqui é um sedimentador, um espessador, né? Espessador. O objetivo é concentrar o máximo de minério aqui no fundo, já que a granulometria é necessária, absolutamente adequada. Daqui transporta para um pulmão. Aqui são os filtros presos, tá? Para a retirada do máximo de umidade possível. Em geral, essas tortas, né, saindo do filtro prensa, elas conseguem retirar até 75% da umidade. Então, aumenta bastante a concentração de sólidos. Fica quase que uma pasta. Bem, aqui alguma coisa da usina de extração de cobre, tá? É uma usina hidrometalúrgica de Carajás, em Canaã. Tá? Foi um passo decisivo para a produção de placas de cobre por meio de rota hidrometalúrgica, que trata os concentrados de cobre produzidos na região de Carajás. Então, lá tem, na mina do Sossego, eles enriquecem, tá? O cobre, retirado daquele processo que a gente mostrou no fluxograma, e eles montaram uma indústria lá. Essa indústria aqui é meio que, é tipo, a intenção deles não é necessariamente produzir cobre, em geral, mas sim retirar os minerais mais nobres que contém nesse material, né, concentrado. Nesse material concentrado. Acho que recentemente vocês viram que pegou fogo numa correia transportadora lá dessa usina. Tá? Então, com investimento de cerca de 90 milhões, a usina tem capacidade para processar 35 mil toneladas de concentrado de cobre por ano. Tá? Até 2010, produzindo 10 mil toneladas de placas por ano, com 99,99% de pureza. Okay? Mas lembre-se, por trás da produção do cobre, tá, se esconde uma grande indústria que é de recuperação de metais preciosos. É isso que é o grande foco de tudo. Então, nada de lá sai. Tudo é muito controlado. Tá ok? Então, o que hoje a gente tinha para apresentar era isso do cobre. Na outra aula, a gente vai verificar esse processo, o fluxograma todo de extração realmente do cobre, tá? Já não é mais o concentrado, já é do concentrado para frente, ok? Existe lá um digestor, onde você vai entrar esse concentrado de cobre, ácido sulfúrico mais oxigênio, para provocar as reações, tá, do que a gente chama pasta básica de cobre. Ok? Então, vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade em relação a essa primeira etapa? Em cima. Então, na verdade, com certeza, vocês criaram, estavam produzindo material de cobre, mas não era para transportar basicamente oxigênio. Tá? Podia ser para alguma outra parte, lá sei, podia ser para carregar, para transportar algum material que na produção de oxigênio, tipo um elemento refrigerante qualquer. Tá? Porque você pega ar atmosférico,
né, passa uma determinada temperatura, você liquefaz oxigênio e libera o nitrogênio. Então, você consegue, dessa forma, concentrar oxigênio, mas não para transportar oxigênio. Tanto é que, se você olha os tanques que armazenam oxigênio, não são de cobre. Tá? Então, ele oxida muito facilmente com oxigênio. Cria uma crosta verde. Essa crosta verde, ela oferece resistência à passagem de corrente elétrica. Você já viu isso daí? Eu não sei se você teve curiosidade de olhar naqueles fios, né, que ficam é fio terra, né, que às vezes tem a base de cobre. Sim, professor. Então, ele reage muito rapidamente com o oxigênio. Então, ele oferece resistência a transporte de algumas coisas. Então, esse fio de cobre, se você olhar, ele é muito usado na parte de refrigeração, né, que agora está sendo substituído por fios de Alumínio. alumínio, né? Então, É, pode ser. serpentina também. É uma refrigeração, uma parte de refrigeração. Serpentina é uma parte de refrigeração. Isso também depende do material que você vai colocar, entendeu? E se você for colocar cobra no meio de material ácido, ele vai ser consumido todo, né? E se você for colocar no material meio alcalino, ele também vai ser demorar um pouco mais, mas vai ser erudido quimicamente. Tá? Tá ok, professor. Mais alguma pergunta, alguma curiosidade? Qual é a vantagem do cobre? É porque ele é. Se você pegar a placa, você pega uma barra de cobre, você dobra, fica comum assim, parece que você é um super-homem. Ela é muito dútil, entendeu? Então, isso é complicado. Às vezes, né, por isso que ele é usado muito em, em ligas, né? Muito em ligas. Ele está sempre formando ligas com alguma coisa, porque ele em si, ele não tem resistência nenhuma, basicamente. Agora ele é um bom condutor, né? Eu acho que ele só perde basicamente para o ouro, né? Que a gente é acostumado a visualizar, né? Mas alguma mais curiosidade, algum questionamento, alguma outra coisa? Eu ainda tenho, professor. Que a gente seguiu, não sei se isso é a fundo no assunto, mas a BNT diz que o cobre tipo A pode ser usado. Tem diferença nessas classes? Tem, Tipo A. tem. A BNT, essa é liga, entendeu? Então, Ah, se você, entendi. Agora, certo, certo. entendeu? Isso são ligas. Então, cada um tem sua norma, entendeu? Liga, ela sei, cobre, Latão estranho. isso, cobre titânio, cobre não sei o quê. Então eles tem uma norma específica para isso. É porcentagem de cada coisa disso. Porque tem algumas, são limites, né, de concentração nessas ligas. Tudo que é BNT é para criar um certo padrão, Tá certo. tá? E com certeza vocês não usavam cobre em 100%, né? Vocês usavam liga de cobre. Não, professor. Era a liga que vocês usavam, né? Sim, professor, tinha estânio, Não, latão. Ah, o estânio já faz parte do cobre. Tinha bronze, perdão, era bronze. bronze, né? Ia com bronze. Com bronze, porque eles são, se você, porque ele se, quando você olha, eu não sei se você já visualizou, já teve a oportunidade de entrar numa planta de eletrólise, né?
como a gente já tinha comentado antes, né? Então, eles têm esses barramentos direto de cobre. E eles oxidam é terrível. Eles quebram a coração, porque lá é tipo, porque a ideia é energia, cara. Você podia essa existência a passagem de corrente elétrica. Tá? E, então, eles são. Você olha, são de barramentos, são pesados, né? Não sei, acho que 10 quilos, mais ou menos, 5 quilos, uma coisa assim. E eles são cheios de placas de cobre, cheios de placas. E você pega dobras normalmente. E eles, de vez em quando, eles oxidam muito. Bypassar, né, colocar um equipamento que bypassa a célula, né, para fazer manutenção nesses barramentos. Mas é melhor usar ele na forma quase que natura, né, ou com maior concentração de cobre do que outras coisas, porque o custo-benefício é muito maior. Hoje em dia, principalmente para a parte de transporte de energia, né? O pessoal está usando o cobre alumínio, né? Uma liga, né? Cobre alumínio. Porque o alumínio também é um bom condutor, não tão bom quanto o cobre, tá? Mas é uma liga onde o pessoal, né? Os, desculpe o que eu vou falar aqui, tá? Os ladrões de cobre, né? Então, eles fizeram essa liga alumínio-cobre para impedir que essas pessoas roubem tanto cobre. Se vocês não sabem, né, se vocês não sabem, todo ano morre muita gente não, mas todo ano morre pessoas roubando cobre dessas linhas de aterramento, né? Então, e muita gente também trabalhando que são demitidos por justa causa por roubar esses fios de cobre, que são caros, né? Então, quando veio essa liga, parece, mas de vez em quando algum sai na mídia. Tá ok? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não? Então, a gente para por aqui. Na próxima aula, a gente finaliza essa parte do cobre, tá? Passa novamente um filmezinho lá para